Se você clicou nesse vídeo para entender o racional por conta da venda do ativo Hype, fica até o final que eu vou explicar o motivo e o porquê que eu tomei essa decisão. Esse é mais um vídeo da carteira do canal e de antemão eu já peço para vocês, para quem puder dar essa moral, a gente está com 362 inscritos no momento. A meta até o final do ano é 1K, rapaziada. Quem puder dar essa moral ajuda muito e também eu produzo conteúdo no Insta, quem quiser vou deixar aí na descrição. Bom, a gente vendeu Hype, vendeu aqui cerca na faixa dos $62 mais ou menos. Desde então, o ativo já subiu aí quase 20% em média. E aí você me pergunta, por que você vendeu? Rapaziada, não vendi tudo, foi uma realização parcial. Eu já estava com mais de 120%, 115% mais ou menos, de lucro em Hype. Então, foi literalmente uma realização parcial de um ativo que está esticado, de um ativo que está subindo bastante. Nada impede de continuar subindo mais, afinal, a gente rompeu aqui a região, o antigo all-time high, né, que era a faixa dos $60, e a gente está subindo. A gente está aqui já nos 73, quase $74 no momento que eu gravo esse vídeo. E não tem como você cravar aqui agora que, ela vai atingir os $100, vai corrigir, vai atingir os 90 e vai corrigir. Não tem como. Ela está em descoberta de preço. Então, é muito difícil você cravar uma correção para um ativo que está em descoberta de preço. Mas, bom, o motivo do que eu realizei Hype é literalmente isso. É um ativo esticado, é um ativo que eu confio e acredito muito, mas eu realizei lucro, porque eu já estava com mais de 100%, e a coisa mais importante, na minha opinião, que o investidor tem que aprender no mercado, tanto no mercado cripto principalmente, mas em qualquer outro mercado, é realizar lucro. A gente não pode casar com o ativo, a gente não pode falar, mas o ativo está subindo tanto, e se eu sair aqui ele subir mais 100%? Por isso que você realiza parcial. Eu vendi metade da minha posição de Hype. Então eu peguei aquilo que eu tinha investido, retirei e deixei só o lucro. Então tudo que eu tenho em Hype no mercado é o lucro. Meu investimento eu já tirei, transformei em caixa e transformei no caso em outro ativo que eu vou mostrar para vocês. Mas bom, rapaziada, é unicamente isso. Você tem que ter uma estratégia de venda, porque não adianta você ter uma estratégia de compra, de comprar em medo e comprar quando ninguém quer, quando o mundo está acabando, se você não consegue vender. Quantas pessoas no final do ano passado, em novembro, quando teve a eleição do Trump, o mercado disparou, as altcoins subiram 100, 200%, o Bitcoin também subiu bastante, não realizou lucro. Por quê? Porque acreditou que ia mais e mais e mais e mais. Eu cometi bastante erros naquela época também, rapaziada. E muitos outros influenciadores, muitas outras pessoas. Porque às vezes se você não deixa a estratégia maior do que você acaba cometendo esses erros. Pense como se fosse uma empresa. Você, mesmo sendo dono da sua empresa, a empresa é aqui, você é aqui. Então você é como se fosse o funcionário da sua própria empresa, porque você tem que tomar as decisões em prol da empresa. É a empresa que manda. Numa estratégia de investimentos é a mesma coisa. A estratégia de investimentos primeiro, você em segundo. Não interessa, entendeu? Não interessa. Então você tem que ter algo bem decidido do que você quer fazer, de como você quer fazer, e não abra exceções para isso, porque se você ficar abrindo exceções para isso, a chance de você errar, a chance de você perder dinheiro, a chance de você não ser bem sucedido e lucrativo no longo prazo é maior. Por mais que às vezes você ter um feeling é muito bom, você tem uma estratégia realmente de investimentos te leva a um patamar muito maior no médio e longo prazo, entendeu? Bom, para quem tem hype aí, rapaziada, eu não vou indicar nada, mas já está numa boa área de pelo menos uma realização parcial. É o que eu falo, eu não venderia tudo porque é um ativo em descoberta de preço, é um ativo que ainda pode subir bastante, rapaziada, é um ativo que pode subir muito na realidade. Então, uma realização parcial, se você está muito exposto no mercado, se você não tem um caixa suficiente, se você tem muita altcoin, tu pensa, tu tem um monte de altcoin lixo que só tá desabando, aí tu vê uma altcoin forte que tá subindo bem, realoca um pouco do recurso ali em caixa, deixa travadinho em caixa, não fica mais alocando em um monte de altcoin lixo, rapaziada, porque o momento atual é um momento incerto, né, como já faz tempo no mercado, mas é um momento que você tem que ter um risco dosado, ainda mais em altcoins e tudo mais e afins, entendeu? Então tem que ter um risco dosado e, na minha opinião, acho que a maior parte do recurso tem que ser alocado no Bitcoin e foi justamente o que eu fiz. Eu vendi metade da minha posição em Hype, eu já vou mostrar valores para vocês,
mas eu vendi metade da minha posição em hype e aloquei hoje em Bitcoin aqui na faixa dos 71 mil dólares, mais ou menos, 71.700 eu acho, que é a faixa literalmente que ele está. Aí você pergunta pra mim, pô, mas 71 mil dólares não é um preço caro? Se eu acredito que o Bitcoin vai pra, por exemplo, na minha opinião, o Bitcoin ainda pode vir aqui 68, 65, pode quem sabe até perder o fundo. Eu não gosto de trabalhar com previsões de fundo, topo, etc. Mas eu acredito sim que pode vir mais abaixo. Então você me pergunta, pô, por que que tu comprou? Porque tá num preço bom, entendeu? Eu não vou pesar a mão em 71 mil dólares, mas eu não vou deixar de comprar porque eu não sei se amanhã o Bitcoin faz isso e não volta mais, pelo menos durante um tempo, né? Então, rapaziada, é o que eu falo, tipo, você não pode ser um investidor cravador de fundo, cravador de topo. Ai, quantas caras eu vejo por aí que às vezes comentam nos meus vídeos, principalmente no Instagram ou em outros influenciadores também, pô, Bitcoin vai a 50, Bitcoin vai a 40, Bitcoin vai a 45, ah não, porque o ciclo passado caiu 70 e poucos por cento, nesse vai cair 70, 65, que seja, não sei o que. Mano, ninguém tem bola de cristal. E outra coisa, a tese de ciclos é algo muito novo, rapaziada. O mercado cripto é muito imaturo ainda. A gente tem um mercado que tem poucos anos de vida, não é igual mercado financeiros tradicionais, brasileiro, americano, etc. Então, a gente tem um mercado muito imaturo, então você ter uma certeza, você pode usar como base, claro, você pode usar indicadores, etc. Você pode usar o ciclo, o halving e tudo mais como base para você tomar algumas decisões, até, mas não como o rei delas, né? O seu principal catalisador para tomar decisão é o que aconteceu no passado. Você pode se basear, mas não deixar isso te consumir. Isso é a realidade. Não, caiu 77 no ciclo passado, eu acho que foi 77. Nesse vai cair 73, 70, 65. Entendeu? Tipo, eu acho que você não... Na real, eu tenho certeza que você não deve fazer isso porque a gente não tem provas o suficiente. O mercado financeiro é matemática. É matemático. E a gente pega estatísticas, a gente pega probabilidades, mas não tem como você cravar algo. Não tem como em nada na vida, na realidade, né? Mas não tem como, pô, você cravar. E na minha opinião, não faz sentido você deixar de comprar porque você cravou um fundo da base da sua cabeça ou em base do que o fulano falou. Não tem sentido, rapaziada. De verdade, não tem sentido. Na minha opinião, quando tu vai investir, faça 4 perguntas em qualquer mercado, cripto, americano, etc. Qualquer mercado, rapaziada. Primeiro, você acredita que o ativo... Você acredita no ativo, na realidade? Se a resposta for sim, você acredita que está num bom preço? Se a resposta for sim, tu parte para a terceira pergunta. Você acha que está tomando um risco considerável, ou seja, você não está se expondo demais ao risco? Se a resposta for sim, meu risco está dosado, está tranquilo, tu parte para a quarta e decisiva pergunta. Você vai precisar desse dinheiro no curto / médio prazo? Se a resposta for não, não preciso, mano, foda-se, tá ligado? Foda-se, compra essa porra. Na minha opinião é isso, porque, beleza, quando tu vai tomar critérios de altcoins, de ações, etc, beleza, tu tem que ser mais criterioso. Agora, quando a gente fala de Bitcoin, quem estudou Bitcoin a fundo, quem realmente tá nesse mercado já tem um tempo, quem estuda minimamente de economia para entender o sistema financeiro no geral, sabe que o Bitcoin a 71 mil dólares não é um preço caro. Então, pô, se você tá esperando o Bitcoin ir a 50 mil dólares, ir a 40, ir a 60, na minha visão, não é a coisa mais inteligente a se fazer. Então você pergunta pra mim, então eu devo comprar agora tudo em 71 mil dólares? Nem fudendo, não faça isso também. Nunca compre tudo em um ponto. Eu comprei o lucro, na verdade o investimento, né? Que é o lucro na teoria, de um ativo que eu realizei. Foi isso que eu fiz. Se o Bitcoin cair para 68, para 65, para 50, para 40, eu tenho muito caixa para comprar, para encher a mão. E eu tô aguardando preços mais abaixos para encher a mão. Mas não é por conta disso que eu vou deixar de comprar, porque e se eu tiver errado? E se o Bitcoin não vir mais abaixo? E se o Bitcoin fizer um fundo aqui, por exemplo, em, sei lá, 68 mil dólares? 65 e voltar a subir? Se ele chegar a 65, eu vou comprar mais. Pode ter certeza que eu vou comprar mais. Mas e se ele voltar aqui e não subir e não cair mais, como muitos esperam? Tu vai ficar, mano, esperando.
Quem sabe quanto tempo vai demorar pro Bitcoin voltar nesse preço e se voltar. Então, como a gente não sabe, rapaziada, o melhor que a gente pode fazer é aportes graduais, ainda mais num ativo como Bitcoin. As altcoins, tu tem que ser o mais criterioso possível, tu tem que esperar às vezes o máximo possível. Eu acho que é uma analogia de investimento um pouco menor, porque tu pega aqui, por exemplo, uma ENA, que é uma moeda muito falada no ciclo, todo mundo esperava a ENA a 5 dólares, 6 dólares, 8, 10 dólares, já vi previsões até maiores, e hoje ela se encontra a 8 centavos de dólar. Porra, tu olhar aqui e fala, nossa, que ativo barato, né? Tá quase no fundo do fundo histórico, o fundo aqui foi 7 dólares, 8 dólares até agora, né? Você pode comprar agora e começar a subir o mercado cripto, beleza. Só que eu acho que aqui você tem que ser mais criterioso. Aqui tu tem que dosar o seu risco, entendeu? Pô, é inegável que ainda tá num preço bom. Só que o preço de tela não justifica só sua compra. Tem que ser mais do que isso. Ainda mais em altcoins que o risco é maior. E o momento, embora a simetria seja bem maior do que o Bitcoin, o risco também é proporcional. Então, porra, você fala, não, eu sou um cara mais tranquilo, eu não quero ter esses altcoins lixos aí, né? Então, beleza, eu tenho Bitcoin, aí eu tenho as maiores, né? Na minha opinião, hoje, uma carteira com as maiores, as melhores altcoins, né? Mais consolidadas ali. Eu botaria Bitcoin em primeiro, Hype em segundo, Ethereum. Você pode botar Solana, eu não gosto tanto. Eu tenho, mas não gosto tanto. Então esse bota em quarto, né? Podemos dizer essas três altcoins mais o Bitcoin. Ah, eu não quero altcoin. Beleza, fique só no Bitcoin. Agora essas outras altcoins, ENA, sei lá, Near, Pendle, por mais que a Near esteja tendo um desempenho bom, é exceção. A Near tá subindo 15% hoje. A Pendle subiu bem, mas já devolveu quase tudo, né? Tava aqui a 2 dólares e 20. Agora tá 1,42, chegou a 1,30. Então eu acho que você tem que ser mais criterioso nesse momento, nessas altcoins específicas. Bom, então para mim é simples, rapaziada. Eu vendi um ativo que estava subindo bem, ainda estou posicionado nele, então se ele subir, eu continuo ganhando dinheiro. Se ele retrair o suficiente para eu achar um preço justo, eu vou comprar de novo. No caso a Hype, né? Estamos falando da Hype, estamos no gráfico do BTC, mas estamos falando da Hyperliquid. Então, rapaziada, é minimamente isso, é ter uma estratégia de investimentos, responder as 4 perguntas que eu falei e acabou, não tem estresse. Então, ainda mais no Bitcoin, eu acho, tipo, pô, meio doido as pessoas que falam, não, eu vou esperar o Bitcoin chegar a 55 mil dólares pra comprar e eu tô totalmente fora do mercado. Mano, caralho, Mandina, vai jogar na loteria, pelo amor de Deus, mano, tipo, não existe você cravar um fundo, cravar um topo. Porra, isso pode dar certo uma em 100 mil vezes. Beleza, tu pode acertar. Quem nunca acertou um topo ou acertou um fundo? Tudo bem. Mas você usar isso como tese de investimento, ainda mais para um ativo como o Bitcoin consolidado, que muita gente acredita que vai chegar a 200, 500, 1 milhão de dólares por unidades no futuro, não tem sentido você falar isso. Se você olhar para o preço de tela 71 e falar, pô, beleza, eu não acho que 71 tá tão bom, vou esperar 68. Tudo bem, beleza. Eu ainda acho que não é uma coisa tão boa a se fazer, mas estamos falando aí de 4% de queda. Aí você pensa, pô, será que vale a pena eu esperar 4% de queda para, sei lá, uma possível volta na all-time high aí, seja esse ano ou ano que vem, de 65%? Eu esperar 4% para cair e talvez ficar de fora para 65%? Eu não sei se vale tanta pena. Como a gente tá falando de um preço perto, eu, tipo, até entendo quem fala, não, vou esperar. Mas, pô, quem fala, não, vou esperar o Bitcoin que tá 71 mil chegar a 50, 30%, tá ligado? Tu pode, mano, acertar a bola, beleza, tudo certo. Mas, eu acho muito mais interessante o cara, cadê o pincelzinho aqui? O cara que comprou um pouquinho aqui, aí ele viu a 65, comprou mais um pouquinho. Rompeu o fundo, liquidou uma galera aqui, comprou a 58. Comprou perto dos 50. Eu prefiro ser esse cara. Entendeu? Por mais que você, do outro lado da tela, seja o cara que quer cravar o fundo e compre tudo de uma vez aqui, eu prefiro ser esse cara que vai comprando aos poucos. Por quê? Porque a gente não tem certeza de porra nenhuma nessa vida, só da morte. E nos investimentos e qualquer outra coisa é assim. A gente trabalha com probabilidades. Se você quer ser um investidor bem sucedido, a gente tem que ter minimamente uma estratégia. E o principal também que eu acabei esquecendo é que nessa carteira do canal, rapaziada, eu tô longe da quantia que eu quero em Bitcoin. Então, mano, pra mim, eu considero o preço justo, tá tudo certo. Por mais que eu acho que possa cair mais, o preço pra mim é justo, é o que importa. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês algumas
outras coisas além do que eu acabei esquecendo aqui, que o Michael Saylor vendeu 32 bitcoins, né? Isso é um valor insignificante, 2,5 milhões de dólares, 32 bitcoins. Isso é um valor insignificante no mercado, mas o peso de ser o Michael Saylor, o cara falou que nunca quer vender, que sempre ia segurar os bitcoins e tudo mais, vender já causa um alerta no mercado, muita gente fica com medo. Então isso reflete ao preço de tela, né? Isso inegavelmente reflete ao preço de tela, mas é algo momentâneo, tá ligado? Esse uma notícia que impacta o curto prazo. No médio prazo, longo prazo, eu não acho que isso vai afetar nem nada do tipo. Só se ele começar a vender quantias muito grandes, porque a gente sabe que ele tem aí, acho que hoje em dia, 800 e poucos mil bitcoins. Então, se o cara começa a vender aí em peso, sim, claramente isso vai afetar o mercado. Bom, rapaziada, eu deixei aqui para vocês também verem o índice de medo de ganância, tanto do CoinMarketCap, que está aqui em 31, alertando medo, e também do Alternative.me, que eu prefiro usar, que está em 29, no caso Fear. E a gente sabe que esse indicador, ultimamente, ele praticamente não consegue sair de medo, né? A gente teve essa alta recente aí, que ele chegou ali a neutro, não sei se chegou a ficar em ganância, acho que não chegou a ficar em ganância. E não sai disso, né, rapaziada? A gente sabe disso, então a gente sabe que o mercado cripto esse ano não conseguiu engatar uma alta boa. Muitos podem falar que é bear market, etc, não sei o que, por isso que a gente vai a 50, 40 mil dólares. Mas a realidade é que não, a gente não teve uma alta consistente, então a gente não conseguiu sair desses níveis de medo. E é nítido, né? Mas na minha opinião, quem continuar comprando bons ativos como o Bitcoin, não, o melhor ativo do mercado cripto, na minha opinião, o melhor ativo do mercado financeiro, no longo prazo, médio prazo, não tem erro nenhum. Tudo esse resto aqui de altcoins tem erro, com certeza pode dar erro, né? Mas o Bitcoin, na minha opinião, não tem erro, não tem segredo nenhum. Por isso que eu falei que você tem que ser mais criterioso nas altcoins, mas no Bitcoin, na minha opinião, se tu achar um preço bom de tela, porra, define um valor que você quer comprar. Eu quero gastar tanto do meu caixa, por exemplo, até determinada região. Então você vai fazendo isso, vai fazendo os aportes mediante ao que o gráfico, ao que o preço de tela, que o mercado for nos fornecendo, que nem eu falei para você que eu fiz. Comprei um pouquinho aqui, bem pouco, só realização de lucro da Hype. Se cair mais, eu tenho muito caixa ainda para comprar, não tô nem um pouco preocupado. Se subir, é para mim um dos piores dos mundos, na realidade, porque eu ainda tô longe da quantia em Bitcoin que eu quero ter. Mas eu não vou chegar e vou gastar todo o meu caixa, eu nunca faria isso, por mais que o Bitcoin seja o melhor ativo, na minha opinião, porque é o que eu falei. Estratégia, eu. Empresa, eu. Então, você tem que tratar investimento como se fosse uma empresa. Se você se botar acima da sua estratégia, acima da sua empresa, a chance de você se ferrar é muito, muito grande. Bom, para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o ativo em si. Eu tô aqui agora com 375 dólares em hype, praticamente, aqui, né? Que representa 5 hypes, preço médio de 30%. E esse é praticamente o que eu tenho lucro nela, porque eu aloquei ali cerca de 300 e poucos dólares e vendi esses mesmos 300 e poucos dólares. E o resto que sobrou é totalmente dinheiro do mercado. Então, se a hype amanhã for a zero, foda-se, eu já tirei o meu investimento, entendeu? Então, é mais ou menos um pouco dos motivos também do porquê eu vendi hype. Além disso, como eu aloquei em Bitcoin, a alocação estrutural da carteira no momento está assim, com 30% de caixa, 28% em Bitcoin. Se você for ver no meu último vídeo, eu estava aqui com 30% de caixa também e 26,25% em Bitcoin. Agora a gente está com um pouco a mais de caixa, né? Aqui a gente estava com 29, aqui a gente está com 30 e 28 em Bitcoin e lá a gente estava com 26. Além disso, o Hyperliquid hoje representa 4,23% e no último vídeo representava 5,38%. Como esse começo a carteira é difícil ficar estrutural, eu falei isso para vocês no último vídeo, eu não tô tão criterioso com uma regra que eu mesmo tenho, que é os 10%. Então eu não quero nenhuma altcoin passando 10% da carteira. Nem Ethereum, né? Nem as maiores. E a Ethereum é quase a que tá passando. Mas como eu sei que isso daqui vai aumentar, que isso daqui vai aumentar e que isso daqui tudo também vai aumentar mediante ao valor que eu vou colocando, eu não estou tão criterioso nesse momento.
Mas para mim, como eu falei para vocês, a meta que eu tenho em Bitcoin é 50%. Por isso que, mano, comprar 71 mil dólares, rapaziada, é um preço justo, é um preço ok, na minha opinião. Não é o melhor, inegavelmente, não é o melhor, mas é um preço bom. E se cair mais, como eu falei, a gente vai aportando mediante ao que o preço for nos dando oportunidade. Quanto mais cair, mais pesado vai ser o nosso aporte, porque falta muito ainda para a gente chegar nos 50% em Bitcoin. E se a gente alocar em outras altcoins, vai demorar mais ainda. Então, é o começo de uma carteira, é uma estruturação de uma carteira. E no momento atual que eu estou vendo para o mercado, além do mercado cripto, tem muita oportunidade por aí. Tanto em mercado americano nem tanto, né? Perdão. Talvez se você fizer um stock picking ali, ou tem algumas coisas que façam sentido. Mas o mercado brasileiro já corrigiu bastante desde o topo. Tem algumas coisas que estão começando a ficar num preço agradável. Tem tesourarias de Bitcoin, que eu trouxe para vocês no último vídeo, que também continua sofrendo, continua num preço tranquilo, um preço justo, um preço bom, muito mais do que justo, na verdade, teoricamente injusto, né? Um preço bom demais para ser verdade. Então eu vejo muita oportunidade no mercado, rapaziada. E o que eu quero fazer é toda semana trazer um aporte para vocês. Então, independente do mercado estar subindo, do mercado estar caindo, eu vou estar sempre trazendo algum aporte. Não vou ter um valor fixo no momento, mas vou estar sempre trazendo algum aporte. Se o mercado estiver muito caro, o cripto está muito caro, o mercado americano está muito caro, o mercado brasileiro está muito caro, eu vou alocar em caixa. Mas eu sempre vou estar trazendo alguma diferença aqui para ter um crescimento maior na carteira. Porque se a gente não for alocando recurso e deixar a carteira crescer só com o valor que ela tem, a gente vai demorar mais ainda para crescer. Porque, rapaziada, o que cresce carteira em qualquer mercado não é o que você tem investido, é os seus aportes. Então, você tem que ir aportando mediante ou que o mercado for nos dando chance. Rapaziada, no momento, nossa carteira está aqui com menos 2,71%, isso representa menos 284 dólares, que eu vou botar aqui para vocês em real, que alguns preferem, fica aqui cerca de 44 mil reais. Se contar o negativo, vai dar uns 46. Estamos quase chegando nos 50 mil, rapaziada. Esse aqui, se eu não me engano, é o 6º vídeo da carteira do canal. E a gente já tá muito mais avançado do que eu achei que a gente já tá. E até o final do ano eu tô com uma meta de chegar a 100 mil reais. Se eu chegar a 1.000 inscritos e a 100 mil reais, a gente vai fazer algum bem bolado e eu vou pensar em algum bem bolado pra vocês. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Como eu falei, tenha a sua estratégia de investimento, priorize ela, bote você abaixo, aprenda a vender, porque comprar é muito fácil, mas aprenda a vender um ativo e não seja um cravador nem de topo, nem um cravador de fundo, porque a gente não sabe, a gente não pode ter certeza de nada. A gente não tem como ter certeza de nada. A gente tem probabilidades, uma estratégia e a gente age de acordo com o que o mercado for nos dando oportunidade. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem com mais uma atualização dessa carteira. Será que o mercado vai nos dar mais oportunidade ou será que vai voltar a subir? Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho e eu vou indo nessa. Valeu, é nóis!